Olá pessoal, iniciando aqui mais um episódio do podcast Meu Sucesso Agro. Seja muito bem-vindo, você que é produtor rural, você que é consultor, técnico, você que é estudante, você que é entusiasta do agronegócio, muito obrigado. O podcast Meu Sucesso Agro foi feito para você, tá? Eu vou apresentar aqui para você que não conhece ainda, meu nome é Túlio Leles, eu que estou aqui no comando aqui desse navio aqui, né? O maestro aqui do podcast. Seja muito bem-vindo, a gente gosta muito, a gente vive do agronegócio, a gente respeita muito os produtores rurais, né? Quem semeia, cria, planta. Então, falando nisso, já vou apresentar aqui o podcast para você que conhece e para você que não conhece e vai estar junto com a gente aqui. Olha só, o podcast Meu Sucesso Agro é o podcast de quem semeia, cria e planta. Aqui, gestão de empresas, evolução pessoal, servidão, curtição e alta performance são a nossa missão para revolucionar você e a sua empresa. Produtor rural virou empresário rural. Produzir não é fácil, é um grande desafio, é para quem quer estar na atividade a um longo prazo, exige uma série de habilidades e competências. Então a gente espera realmente agregar, né, para você que está aí nessa luta, nessa jornada, se você está começando, se você está ressignificando, se você está buscando novos parceiros e possibilidades. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é consórcio como uma oportunidade de crédito para o produtor rural. E para falar com a gente hoje, nós convidamos aqui o Francimar Sertori Monsores, que é consultor financeiro especializado em consórcio. Já agradeço aí pela sua presença, Sertori, estar aqui conosco, poder trazer essa informação aí para o público agro. Olha, é um prazer poder estar participando aí desse podcast, né? A gente se conheceu há pouco tempo aí por conta do nosso relacionamento comercial já também. E vai ser bate-papo aí, um bate-papo agradável aí, falar um pouquinho da oportunidade que é o consórcio para o agricultor, num momento aí de taxas de juros bem elevadas, escassez de financiamento subsidiado ao agricultor. Então a gente quer trazer aí com esse bate-papo o conhecimento, né? Desmistificar um pouco o consórcio e trazer essa nova oportunidade aí que caiu no gosto do brasileiro e não foi diferente aí com o agricultor. É verdade, a gente fala que a fazenda hoje ela é uma unidade de produção, né? Então, quando a gente pensa na unidade de produção, não é apenas, né, produzir bezerro, produzir soja, produzir milho, né? É produzir com lucratividade, né? Isso é muito importante. E aquela equação do que sobra, né, do lucro líquido, depende, né, de quanto você despende, de quanto que é o seu custo, né, para produzir uma unidade e quanto que você recebe com a sua operação. E sabemos que se financiar, né, para fazer investimentos, para poder fazer o custeio da lavoura, né, que o produtor precisa, né? A gente não conhece produtor rural que não utiliza, né, algum tipo de crédito. E aí é muito bacana, eu acredito, trazer esse tema de consórcio, porque o pessoal pode até comentar aqui, mas eu acho que não está, né, ainda, né, como as primeiras opções ou ali na bandeja, né, de opções mesmo de crédito, né, para o produtor rural. Então eu vou aqui tirar minhas dúvidas também, eu acredito que vai ser a dúvida de vários produtores. Sertori, falando um pouquinho, a gente até assim, quando a gente teve um primeiro bate-papo, você falou que até pouco tempo atrás você não tinha essa noção da grandiosidade do agronegócio, da pujança, né? Escutava falar, mas parece que de um tempo para cá que você sentiu isso e caiu a ficha, né? Do que realmente representa o agronegócio, e aí você deu esse enfoque, inclusive aí que a gente começou essa conversa, né? Verdade, Túlio. É impressionante o tamanho do agro no Brasil. Assim, a gente sempre ouve falar que o agro é a máquina motriz, né, que é o que movimenta o país, que não deixa ele cair. Mas a gente não tinha, né, no meu caso específico, eu não tinha uma realidade factual com relação a isso. E nessas viagens, né, atendendo aí, fazendo esse meu trabalho de consultoria junto às agências bancárias, levando o conhecimento do consórcio para os gerentes lá na ponta, eu pude observar que o consórcio ele comanda o país, né? Ele não é só uma máquina motriz, ele sustenta o país, ele deixa o país de pé. Eu acho que as crises que a gente passou, né, durante todos esses anos aí, elas não foram piores graças ao agronegócio. Hoje eu tenho uma certeza disso, dado o que eu tenho observado nessas minhas viagens aí no Brasil. É verdade. O que representa aí você já falou que o agronegócio representa,
mas conta um pouquinho assim, da sua história, né? Como que você gosta de ser apresentado, o que você faz hoje, para o pessoal entender um pouco da sua trajetória. Então, Túlio, eu sempre tive um caminhar muito voltado para o comercial, tá, Túlio? Eu sempre fui, vamos dizer, eu gosto de me dizer vendedor, né? Eu sempre soube me vender muito bem, soube falar muito bem sobre aquilo que eu estou oferecendo para o meu cliente. E esse despertar, essa coisa do vender, esse aprimoramento do vender, me levou a trabalhar com consultoria nessa área também, né? A gente tentando preparar pessoas, comecei gerenciando pessoas dentro de multinacional, trabalhei em vários segmentos, né? Tanto desde o farmacêutico lá atrás, quando eu comecei minha carreira comercial, passando aí pelo mercado imobiliário, mercado segurador, até de telefonia também a gente trabalhou, sempre com essa pegada comercial e consultiva. Hoje, a gente se especializou, né, no consórcio, dado a percepção realmente do crescimento desse mercado. Eu tive uma tentativa também de negócio nos Estados Unidos, a gente foi tentar desenvolver um trabalho na Flórida, e no retorno eu fiquei pensando em como eu poderia retomar minha carreira aqui no Brasil, e eu percebi que o consórcio tinha uma oportunidade muito grande, né? E fui em busca dessa oportunidade, consegui me estabelecer dentro desse mercado. Hoje eu presto consultoria para uma grande agência brasileira, né, um grande banco brasileiro, e ajudando aí os gerentes, quem está lá na ponta, a desenvolver esse trabalho de forma mais clara e objetiva com o cliente. Como é que funciona essa consultoria, Sertório? Como é que você ajuda? E assim, primeiro, né, para a gente balizar o pessoal, o que é um consórcio, né? Como funciona e como você auxilia as instituições bancárias aí, financeiras, os agentes, a poderem ofertar esse serviço, né, de uma forma mais assertiva possível. Então, o consórcio, só falando um pouco da história do consórcio também, para poder o pessoal entender, o consórcio é uma invenção brasileira, tá? Foi o brasileiro que aí, dentro da sua criatividade, momentos difíceis da economia, desenvolveu o consórcio. Funcionários do Banco do Brasil tiveram essa ideia entre eles de administrar o próprio capital, né? E essa ideia que surgiu ali de funcionários do Banco do Brasil acabou virando um produto do Banco do Brasil, e hoje um produto de diversas marcas, aí, diversos agentes O financeiros. pessoal fala cartão de crédito, boleto, financiamento, assim, é tudo invenção brasileira, né? Não tem, né? Não tem o crediário. Isso, O crediário é a invenção brasileira, né? Exatamente, o crediário. O Casas Bahia, né? Que o pessoal Casas fala Bahia. fazendo uma analogia aí, essa gigante Mas o varejo. consórcio hoje, outros países existe, ou você sabe, ou ainda é só no Brasil? Não, desconheço essa possibilidade fora do país hoje. Hoje o consórcio é um produto brasileiro. Genuinamente brasileiro. Então, Genuinamente para quem brasileiro. gosta de comprar e contratar coisas do Brasil. Existem empresas brasileiras, bancos brasileiros que têm esse interesse em desenvolver fora daqui. Tá? Sim. Mas hoje, se existir, eu desconheço realmente, mas o crescimento tão vertiginoso nos últimos 3 anos, a gente teve um crescimento aí, o consórcio ele praticamente dobrou 2 vezes seguidas nos últimos 3 anos de tamanho, participação no PIB enorme, tá? Participação no PIB de 2021 para 2023 ele teve um incremento aí de 150%, então realmente assim um crescimento muito significativo do consórcio, que tem despertado o olhar das instituições financeiras como um produto a ser exportado, né, do Brasil, principalmente para países aí que tem uma dificuldade maior com crédito, né, que tem um crédito mais elevado, mais caro, e o consórcio vem como uma oportunidade que, se bem planejada, é realmente muito vantajoso. Show de bola. Agora, a gente falou um pouquinho da história, né, do que é o consórcio. Como é que o produtor rural pode se beneficiar, né, de um consórcio? Então, o produtor rural em específico, ele se beneficia porque, assim, o produtor rural, além de ele ter um ticket médio de consumo muito elevado, né, dada a grandiosidade do ambiente rural, e para esses valores existe uma escassez de financiamento. Hoje a gente tem FCO, Pronaf e algumas outras créditos subsidiados aí pelo governo, mas que eles não estão conseguindo acompanhar o crescimento do consórcio. O pessoal fala que o crédito subsidiado, né, hoje é 33%, né, o que ele consegue atender, né? Então você tem aí 77%, né, os outros 33% seriam trades, né, e os outros 33% seriam outros tipos de financiamento. Então acho que o consórcio entra, né, pegando uma parcela, né, desse financiamento, né, ajudando, né, como uma opção. Exatamente. O consórcio
ele tem uma participação hoje que ele está crescente, mas como você falou, ele ainda é pequeno perante esses outros financiamentos, tá? Mas ele vem crescendo de uma forma muito substancial. Os mais atentos já têm feito do consórcio uma rotina no seu desenvolvimento, tanto no empresarial quanto no agronegócio, tá? E o nosso trabalho dentro dessas instituições financeiras é justamente levar a informação adequada para quem está na ponta, para que possa tranquilizar esse agricultor na hora de captação desses recursos. Porque a gente tem algumas regras que são diferentes do financiamento. O cliente ele não chega lá, fecha negócio e sai com o dinheiro na mão. Existem algumas regras de resgate para esse valor, existe um aporte inicial que ele precisa dar, existem caminhos de sorteio. Então a gente tem que identificar o que é prioridade para aquele cliente e informar para ele quais são as possibilidades que a instituição financeira tem para viabilizar esse negócio para ele. Mas, sem dúvida, para quem consegue se planejar, que é o caso do agricultor, o agricultor não vive sem planejamento, né? Ele tem, como a gente estava conversando aqui no off, existe todo um tempo da natureza que tem que ser respeitado pelo agricultor. E se esse tempo passa, ele perdeu o ano. Então, ele precisa se planejar. E para quem tem esse perfil de planejamento, o consórcio é uma ferramenta fantástica de alavancagem dos seus investimentos ou mesmo de constituição de patrimônio. Mas aonde que você vê funcionar bem, Sertório? Porque assim, é para investimento, é para custeio, o consórcio consegue substituir, né, o financiamento tradicional 100%, ou você até usou um termo muito bacana, os mais atentos, né? Então, como é que é? Você continua pegando o financiamento, mas você utiliza como estratégia também o consórcio acoplado, vamos dizer assim, ou quando, né, que é um momento adequado, até quanto, né, que geralmente se pega, né? Então, quais são essas características, né, para o produtor entender? E outra coisa, quando chega na agência, o que ele tem que perguntar, né, no banco? Eu quero ver um consórcio para o agro, como que funciona essa questão? Bom, é uma dúvida que é muito recorrente mesmo nas agências, porque até pouco tempo atrás, pouca coisa era possível comprar com consórcio. Quando a gente pensa em consórcio, a gente pensa em carro, né? E imóvel, né? Por moto, aí. né? A Honda, sim, né, tem um consórcio muito pujante, tem aqueles, né, quiosques nos shoppings e tal, vendendo ali o consórcio Honda, que realmente se estabeleceu como uma porta de entrada aí para quem quer ter um automóvel, um meio de transporte. Mas foram criadas novas regras durante esses anos de desenvolvimento do consórcio. Hoje você pode adquirir desde serviço, tá? É muito comum em cirurgias estéticas, até produtos rurais e terrenos rurais, imóveis urbanos. Então a gente pode adquirir uma gama de produtos com o consórcio. Praticamente, a gente diz que quase tudo você consegue comprar com consórcio, tá? Desde serviço até produtos acabados, tá? A gente tem essa possibilidade no consórcio. Então, o que o agricultor tem que entender é exatamente o que ele precisa naquele momento, qual é o prazo, o tempo daquela aquisição, tá? Porque, como eu te falei, o consórcio você não fecha o negócio e sai com dinheiro na mão. Então, você fecha um negócio e tem o tempo do consórcio. Mas aí você falou em planejamento, né? Então você tem, pelo que eu entendo, duas opções. Né? Aquela pessoa que se planejou e vai estar pagando ali, né, as parcelas, e aquela pessoa que às vezes tem o dinheiro e quer dar o lance, né, para poder retirar um montante maior. Então, pensando exatamente nesse perfil, por exemplo, o agricultor ele consegue custear os insumos dele de uma forma geral, ou ele consegue construir um silo, ou consegue adquirir uma fazenda com um consórcio. Geralmente as cartas, né, de que tamanho que é isso? Então, no caso dos insumos, a gente ainda não consegue tratar insumos pelo consórcio, pelo fato de que o consórcio, como regra, ele precisa ter algum bem como garantia. Investimento, então. Ele precisa dar algum bem como garantia daquele negócio. Sim. Tá? Inclusive, existe uma dificuldade muito grande na regulamentação, por exemplo, do serviço, que é difícil você trazer alguma garantia ali. Inclusive, alguns bancos suspenderam esse trabalho com o serviço, né, para poder se ajustar a essas garantias. Mas no agronegócio, quando a gente fala de planejamento, não é que ele não possa comprar sem o planejamento, é porque quem se planeja paga mais barato. Sim. Quem se planeja consegue o crédito no momento certo. Então, daí a importância do planejamento, tá? Então, você consegue fazer um trabalho onde você está tendo a safra de agora e você já está planejando a próxima com o consórcio. Então, a troca do seu maquinário, a construção ou ampliação do seu silo, né,
a ampliação da sua área cultivável. Então, tudo isso você consegue planejar com o consórcio, você consegue se preparar, né, mediante ao crescimento, ao desenvolvimento do seu negócio. Então, Compra de terra, novas propriedades. Sim, você pode comprar novas propriedades. Há pouco tempo atrás, a gente ajudou um grande banco do Brasil a viabilizar um negócio de 25 milhões, né, para aquisição de terras, via consórcio. Uma coisa que até pouco tempo atrás era inviável. A gente não tinha captação de recurso suficiente, né, junto do consórcio, que são pessoas que se associam, alimentam esse capital e elas vão ali, ou por lance ou por sorteio, fazer a retirada desse valor. Então, daí a importância desse planejamento. Porque esses 25 milhões, a gente dificilmente vai conseguir tirar ele todo de uma vez, a gente consegue tirar uma parte no mês, uma parte no outro mês. Então, esse planejamento é importante para o agricultor e poder ter esse trato, né, mais, como eu poderia dizer, dentro do tempo dele de trabalho. Né? Então, daí a importância do planejamento. Você está falando aqui dentro do nosso tema, né? Não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo, né? A gente fala aqui que gestão dá trabalho, né? Fazer gestão dá trabalho. A gente tem que saber lidar com pessoas, a gente tem que saber lidar com finanças e a gente precisa entender e fazer um planejamento também, um orçamento. Precisa ter as diretrizes, né? Então a gente precisa ter o planejamento estratégico, precisa que aí a gente tenha as questões táticas, chegando até nas questões operacionais. Então, é exatamente por isso que é bacana trazer esses temas, né? A gente já trouxe alguns profissionais aqui que falam da questão exatamente da proteção, ou então de como proceder quando exatamente você tem uma quebra, uma frustração de safra também. Então, a gente tem parceiros aqui, advogados, aí trouxemos um tema sobre leilão, né? De terras rurais. Então, veja, né, que toda essa cadeia você tem que estar antenado e conectado, né? Então, para saber exatamente o jogo que você vai jogar, né? E quando a gente pensa em planejamento, né, a gente lembra exatamente do xadrez, né? Então, dentro desse xadrez, quais peças que eu posso mover? Porque a gente fala muito aqui, sabe, Sertório, essa questão do trabalho, né? A agricultura é conhecido por ser um homem de trabalhar muito, e realmente, né? Você falou aqui do tempo da fazenda. O tempo da fazenda, ele não permite erros, atrasos, né? Porque você tem que estar jogando junto com a questão climática, tudo isso. Então, a gente precisa ter uma inteligência, a gente precisa ter trabalho duro, mas que é diferente do trabalho burro, né? Porque o trabalho burro é aquele que você trabalha, e o resultado não vem. O trabalho duro é aquele trabalho que você realmente está sabendo o que você está fazendo e fazendo o trabalho de dono, né? Então, o que é o trabalho de dono? É o trabalho que faz a empresa crescer, é que posiciona a empresa, é que busca novos parceiros, é que busca novas opções, é que tem uma ouvitiva, né? Escuta as pessoas, então escutar novas possibilidades, né? Consultores externos, seja das empresas que apoiam, seja agentes bancários. Então, isso é muito bacana. Queria fazer essa ponte para conectar com o nosso conteúdo de gestão que você falou de planejamento. Agora, o produtor rural, né, o empresário como um todo, ele é muitas vezes tradicional, ele é um pouco resistente, ele é um pouco desconfiado. Perfeito. Ok? Então, como se resguardar, quais são os riscos, né, que ele pode enfrentar também, né, ao buscar um consórcio, né, quando ele chega, né, quais são os riscos que ele tem que observar para saber se ele está com uma empresa, né, ou com uma instituição séria? Então, hoje existe a ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, que ela certifica essas empresas, né, junto ao Banco Central para poder autorizá-las a fazer a revenda e a comercialização do consórcio. Tá? Então, esse é um ponto importante a gente olhar se essa empresa ela existe lá uma certificação, se ela tem a condição legal de comercialização do consórcio. Existe, de fato, alguns riscos que são colocados ali no consórcio, como empresas que se colocam como comercializadoras de consórcio, na verdade, não são, ou então elas estão fazendo uma espécie de captação ilegal desse valor, desses recursos. É aquela velha máxima, tá? Não existe mágica quando a gente está mexendo com capital. Quando a gente fala de dinheiro, a gente tem que ter muito cuidado, porque aquele unicórnio que todo mundo sonha em ter, ele é uma coisa rara de acontecer e é muito mais comum você estar tomando aí um atraso quando você entra numa jogada que parece realmente muito
boa ao ponto de ser fantasiosa e quando não. Então, assim, o agricultor, dificilmente ele cai nesse tipo de negócio, como você falou, ele é tradicional, ele é desconfiado, é curioso, né? Ele procura saber sempre um pouco mais antes de fechar um negócio, tá? Mas às vezes a falta de informação ou a ganância, né, ou não está bem assessorado, pode levar a realmente caminhos muito danosos, né, ao negócio. Sem dúvida alguma, por isso a importância de você buscar uma empresa certificada e que tenha aí o selo da ABAC para poder comercializar o consórcio, tá? Então esse aí é o primeiro ponto. Segundo ponto, existem algumas coisas que a gente tem que observar no produto em si, tá? Por exemplo, como você falou, a gente vem conversando aqui a respeito, existem várias formas de você resgatar o valor do consórcio, aquele valor que você está depositando, você escolhe um bem, um patrimônio, um valor para ser ali a base dessa negociação, tá certo? E você tem o lance, você tem o sorteio, essas duas formas aí para fazer o saque do seu consórcio, poder usar ele na aquisição desse teu bem ou serviço. Então é importante o agricultor, quando a gente fala de planejamento, ele entender o prazo que ele quer ter esse dinheiro disponível. Então é isso que vai definir, por exemplo, o valor do lance que ele quer dar mediante aquele grupo que ele está participando, porque esses lances variam de acordo com o apetite de cada pessoa que está ali dentro do grupo. Então ele pode variar de 10% a 70%, por exemplo, em consórcios de imóveis, né? Então existe um trabalho importante do consultor, do gerente dele lá na ponta, né, da instituição financeira, que vai orientá-lo na melhor situação dentro do que ele tem como prioridade, né? Ele é uma pessoa que ele pode aguardar, ele está querendo isso para a próxima safra. Então vamos organizar isso aqui, vamos preparar esse lance para que você na próxima safra você possa resgatar. Eu conheci nessas feiras aí uma agricultora. Inclusive as mulheres estão tomando conta, tá, das fazendas, está muito comum isso, muita mulher assim com uma capacidade de gestão e administração fantástica. Mais de 30% hoje dos cargos de liderança no agronegócio são ocupados já por Olha aí, eu mulheres. Nem sabia o número, mas eu tinha percebido que era um número realmente bem significativo, né, dentro de um ambiente que tem por tradição ser muito masculino, né? E uma delas me mostrou uma coisa assim que eu nem tinha visto ainda, mas ela vinha fazendo o acúmulo de cartas contempladas de consórcio para que ela nunca ficasse sem crédito, mediante momentos como esse agora, onde a gente tem escassez de FCO, a taxa Selic alta. Então ela comprava cartas ali de valores mais baixos, 100 mil, 150 mil, baixo que eu digo assim para agricultor, né? Que a gente sabe que é tudo muito grandioso no agronegócio. Sim. E ela foi acumulando. Então ela contemplava uma carta de 100 mil no mês, contemplava outra no mês seguinte. E aí, quando ela precisava trocar lá uma colheitadeira, ela tinha, né, aquela carta já contemplada, ela conseguia a oportunidade do negócio, né? Então, ela conseguia uma colheitadeira com preço melhor, uma oportunidade melhor, né? A compra de um novo, da ampliação da área cultivável dela, né, também com o dinheiro já na mão ali, pronto, disponível para ela poder fazer essa aquisição. Então, o consórcio é uma grande oportunidade, mas ela é maior para quem consegue se planejar. Pois é, e assim, o que é bacana, né, a gente entender que o exemplo que você deu, que você trouxe, é quando a pessoa entende o produto e ela sabe usar aquele produto da forma correta, né? Porque muitas vezes, né, pode ser o financiamento, né, pode ser um consórcio, pode ser um financiamento coletivo, pode ser um investimento, independente de onde que você vai navegar, quando a gente fala desse mundo financeiro, o importante é você entender do produto e como utilizá-lo, né? Porque aí tudo fica mais fácil, né? Ela já entendeu como é que funciona o jeitão do consórcio e aí ela já consegue exatamente, não para, né? E aquilo está sendo muito benéfico pelo que você falou e que você trouxe aqui. Então acho que isso pode ser, né, replicado, né? Às vezes escutando aqui, o pessoal pode despertar exatamente essa possibilidade de buscar entender o que é e falar, não, peraí, vamos olhar isso aqui. Falando de taxas, Sertori, né? Falando, né, do que o pessoal provavelmente quer saber como é que funcionam as taxas, né, de um consórcio comparado ao crédito subsidiado ou não, talvez produtos, né, comerciais que os bancos têm, ou os produtos aí de BNDES, Moderagro, os de frota, os produtos aí de armazenamento, né, etc. E até, né, uma questão de fotovoltaica, né? Não sei como é que está hoje essa questão também, se o consórcio está contemplando, como é que funciona. Sem dúvida alguma, contempla aí o fotovoltaica, tá? Então, só
finalizando aí a tua pergunta com essa resposta, porque realmente é um caminho interessantíssimo para a aquisição de fotovoltaica ou consórcio, tá? Inclusive, os bancos têm linhas específicas e cartas específicas com esse propósito, né, de atender a fotovoltaica. Então, eles criaram aí segmentos, grupos que têm esse propósito de atender aquele agricultor ou mesmo meio urbano que tem o interesse de desenvolver a fotovoltaica. Com relação às taxas, que você começou lá na sua pergunta, o consórcio ele tem por característica não ter a cobrança de juros. Tá? Você não tem um juro ali que ele se acumula nas suas parcelas, mas ele tem sim um custo. Tá? Esse custo a gente costuma chamar de taxa de administração, onde ele é fixo, calculado em cima do montante. Tá certo? Então você tem esse valor cobrado em cima do montante que é diluído nas parcelas. Fora essa taxa de administração, a gente também tem no consórcio um fundo reserva, que ele é usado para períodos de atribulações administrativas, ele está ali também sujeito a cobrir por futuras inadimplências, para que o grupo se mantenha sempre capaz de realizar os pagamentos para aqueles clientes, né, para aqueles consorciados que estão adimplentes. Né? Fora isso, o bem ele é atualizado. Existem várias formas, vários índices aí que são usados para atualização do bem. No caso do imóvel, o mais comum é se usar o INCC, tá? E no caso dos automóveis, a gente tem os automóveis, maquinário, né, moto. Né? A gente compra, como eu falei para você, de barco a avião, a gente compra o consórcio. Então a gente tem, normalmente para os veículos, a tabela FIPE é usada, né, para poder fazer essa correção. E também o IPCA, principalmente depois daquela explosão dos preços da tabela FIPE, pós-pandemia, né, com a quebra da cadeia logística que levou a esse crescimento aí. Então, a maioria dos bancos passou a trabalhar também com o IPCA para poder manter o poder de compra daqueles que não estão contemplados. Agora a FIPE já equalizou novamente, já está balizando realmente, deu uma arrefecida, então já te vê negócio, principalmente o carro usado, né, acabou negociando acima, né, da tabela FIPE, 2020, 2021, né, isso aconteceu nos Estados Unidos também, no Brasil, mas eu acho que agora a FIPE já voltou a balizar, a gente já vê o mercado, né, um pouco mais estável nesse sentido. Túlio, para você ver como o mercado, em momentos como esse de crise, ele acaba gerando a oportunidade de uma visão diferente. Né? O IPCA não era usado como taxa de validação e de verificação do preço, para que se mantenha todo mundo com poder de compra. E hoje ele é muito mais procurado do que a FIPE, porque a FIPE, apesar dela ter sido estabilizada e dando uma arrefecida, ela tem potencial de dar uma distanciada do preço atual para um preço futuro muito maior do que o IPCA, porque o IPCA é uma cesta de produtos que determinam o índice. Então, você pode ter um ou dois produtos daquele que se destacam, mas na média você consegue um preço que não dá um salto muito grande. Entendi. A FIPE, muitas vezes, por conta de um item, de um componente que falta, ela pode dar um salto vertiginoso, que foi o que aconteceu na pandemia. Então, as pessoas estão dando uma preferência por IPCA, mas como você falou, tem que ser analisado caso a caso. Prazos mais curtos, eu iria num momento atual de FIPE, sim, porque ela está sem expectativas de aumento, muito pelo contrário, de redução. E o IPCA, a gente tem um controle hoje da inflação, mas não sabe como é que a metodologia do governo vai se dar para frente. Né? A gente tem um histórico desse governo de uma liberação de crédito mais farta, isso pode gerar uma inflação. Então tem que ser estudado. O seu consultor, o seu gerente lá na ponta, ele tem que entender qual que é a tua realidade para poder te oferecer o melhor produto. Mas foi bom que hoje a gente tem IPCA e FIPE aí, por exemplo, para veículo e maquinário, que é coisa que a gente não tinha no passado. Maravilha, segurança, né? Então, índices que sejam melhores calibrados, né, e que possam refletir realmente a realidade, é bacana. Agora, Sertori, vamos pensar, né, no que a gente não quer pensar, que é exatamente nos riscos, né? E comecei o consórcio, né, estou pagando ali certinho, mas tive algum problema e não vou conseguir, né, cumprir, dar seguimento aí nesses pagamentos. O que acontece com esse valor que eu já paguei? Como é que funciona isso? Ou, né, tem muita gente que às vezes, por exemplo, em seguro de vida, acha que está pagando seguro de vida 2 anos, não, agora eu quero resgatar, eu quero o dinheiro que eu paguei, né, novamente, mas você estava sendo segurado, né? Então a sua vida era o produto. Como que acontece no consórcio essa questão? Caso a pessoa tenha feito uma má escolha ou no momento ela precise resgatar esse valor. Perfeito, Túlio. Então, no consórcio, tudo que é acumulado dentro daquele valor que você está pagando, ele vai para um fundo comum. Esse fundo comum ele é usado
para pagar aqueles consorciados que porventura foram contemplados por sorteio ou por lance, certo? Então, quando você deixa de pagar o consórcio, você de alguma forma você desfalca aquele grupo. Então, a capacidade de pagamento dele diminui, certo? Então, é preciso que entre uma outra pessoa, né, lá no seu grupo quando há a cessão dos pagamentos, a suspensão desse pagamento. Agora, você não perde esse valor, tá, Túlio? Esse valor, ele está lá e ele fica garantido para você ao final do consórcio. Então, vamos pensar que você comprou uma carta de consórcio lá onde o final dela seriam 4 anos. Então, você vai começar o pagamento ali, no primeiro ano você, infelizmente, passou por alguma dificuldade ou não fez mais sentido naquele momento para você, você cessou o pagamento. Então, quando encerrar o consórcio, você vai poder fazer o resgate desse valor corrigido de acordo com a correção prevista para o bem, né? Então, esse valor que está lá, ele vai acompanhar a correção do IPCA, da FIP, do INCC, daquele bem que está referenciado ali para a aquisição do consórcio, tá certo? As instituições, por conta dessa quebra de fluxo, normalmente elas cobram uma taxa de desistência, tá certo? Então, você vai ser impactado por essa taxa de desistência, mas também você tem um fundo reserva lá no fundo também, no final do consórcio, que ele é devolvido para vocês também. Então, quando você deixa de pagar o consórcio, na realidade, o seu dinheiro fica retido até o final da casa de consórcio. Algumas instituições financeiras também promovem sorteios, né, quando você não tem todo o capital do consórcio diluído entre cotas contempladas. Então, existe o sorteio também desses inadimplentes para que eles possam fazer esse saque antes. Não são todas as instituições que fazem isso, mas a gente tem essa possibilidade também. É uma possibilidade mais remota, que depende do sorteio, então a gente não costuma nem deixar o consorciado muito esperançoso, mas a certeza de que ele vai receber o valor aplicado ao final do consórcio. Mas bacana, né? É uma segurança, né? Assim, é uma escolha que você faz, porque sempre que a gente vai fazer uma escolha de compra de algo, né, a gente leva em consideração o risco, né? E exatamente os benefícios, né, e aquela questão do custo de oportunidade. Eu investindo nisso, em que eu estou deixando de investir? Então, logicamente que ninguém entra, né, para poder resgatar, mas é um produto que, querendo ou não, você, em algum momento no tempo, né, ao término desse consórcio, da vigência, você vai estar reavendo esse dinheiro. Então, isso, né, para quem tem um perfil moderado, mais conservador, acaba sendo um produto também interessante dessa forma, nesse sentido. Sertório, eu vou te pedir 1 minuto, uma licença, para a gente poder agradecer aqui os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, né? Afinal, isso faz muita diferença e eu quero deixar o meu recado aqui, pessoal, dizer que eu tenho muita honra, muito orgulho de ser parceiro aí da The Rios Brasil, que inclusive a The Rios Brasil agora, mês passado, inaugurou uma nova fábrica de núcleos de premix aqui em Itaberaí, Goiás, e com uma potência aí de produção, né, muito maior do que eles tinham instalado. Foi muito bacana a inauguração, eu tive a oportunidade de estar lá. Então, toda a região aqui do Goiás, né, do Araguaia, do Goiás como um todo. O Goiás é um país, né, cada estado do Brasil é um país, na verdade, e a The Rios está pronta para atender aí toda essa bacia leiteira, né, todos esses confinamentos, os produtores de pecuária de corte, com logística, né, com consultores, com assessoria técnica, e um produto que realmente faz diferença, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro, né? Se você não conhece ainda The Rios Brasil, eu te convido a conhecer, né? Com certeza você será muito bem atendido em todas as etapas, né, desse processo. E a gente está falando aqui, a gente precisa, né, exatamente de parceiros, de tecnologias, né, que acelerem o nosso negócio, que funcionem como verdadeiros catalisadores para a gente não ficar patinando, para a gente não ficar andando de lado, né, para a gente não ficar apenas trabalhando para poder pagar, né, as contas ali. A gente tem que realmente prosperar. Então, fica aqui a minha dica, pode comentar aqui nesse vídeo, pode entrar em contato com a gente. O Instagram da The Rios é @TheRiosBrasil, você pode entrar lá, ou então entra em contato aqui no bluefarm.agro e fala, olha, eu crio peixe, eu crio gado, eu crio suíno, eu crio aves e gostaria do contato de um consultor da The Rios Brasil. A gente vai contactar e eles vão estar
fazendo esse atendimento. Tá ok? Muito obrigado, valeu, The Rios Brasil. Sertori, dado esse recado, pedir também a agroinscrição do pessoal que está aqui na Blue Farm, né, para a gente poder subir, escalar aí os nossos inscritos, deixar o joinha também, o coraçãozinho aí, tá, pessoal? A gente aqui, né, não é um conteúdo que a gente fala da tecnicidade da produção, que o pessoal gosta muito, né, de ver ali, né, como, por exemplo, ordenha uma vaca melhor, como evita mastite, né, como que a gente faz o pastoreio. A gente está aqui para poder falar exatamente, né, do negócio fazenda e não apenas da fazenda. Tem muita gente que fala de fazenda, de produção, de produtividade, mas a gente está um passo acima da produtividade, que é exatamente como que está o negócio, né, por trás dessa produtividade, dessa escala. Então, pessoal, faça sua agroinscrição aí para que você possa estar acompanhando aqui o nosso canal. Sertório, é o seguinte, a gente tem uma máxima aqui, né, uma frase que a gente fala: Blue Farm, o agronegócio é o Brasil que já deu certo. E você explicando tudo aqui, eu entendi também que o consórcio é um produto made in Brasil que também já deu certo, né? Porque ele foi, antes de tudo, passou pelo crivo do tempo, né, passou pelo crivo das pessoas, né, dos clientes, e ele vem sendo, logicamente, modernizado, ele vem sendo chancelado, você tem toda, né, uma certificação, uma padronização, né, eu não sei se ele é ligado a CVM, alguma coisa nesse sentido, mas é um produto sério, né, o consórcio. É isso que ficou para mim, né, que assim, eu acho que é isso, sabe, pessoal? A gente precisa saber o que a gente pode contar, quais armas, né, a gente tem em mãos, né, para a gente tocar o nosso negócio. Isso é muito importante. E muitas vezes não é assim, cara, eu tenho que entender de finanças. Cara, tem gente que ganha dinheiro, né, com o mercado financeiro sem entender necessariamente do mercado financeiro nas nuances. Você precisa entender se aquilo faz sentido para o seu negócio ou não, né, e você tem que ter um especialista que entenda e você tem que escutar esse especialista. Porque eu vejo muita gente também chamando o especialista e quer explicar para o especialista como faz e fica, né, relutante e não quer tomar aquele caminho. O que você diz, Sertório, nesse sentido, né, do consórcio como um todo, produto, uma opção, a gente já falou aqui, mas você acha que o consórcio é um produto made in Brasil que deu certo? Sem dúvida, Túlio, é um produto que deu certo, que vem mostrando isso com seus números, com seus resultados, como eu falei lá no início. A gente tem tido um crescimento assim, acima de 100% ano aí, nos últimos anos. Então, o consórcio ele caiu no gosto brasileiro. Se você for hoje, por exemplo, uma agência de veículo, onde você tinha lá 2, 3 bancos com representantes oferecendo financiamento, hoje você tem lá empresas especializadas em consórcio oferecendo o consórcio como opção. Hoje, inclusive, se eu não me engano, para carro usado, é a primeira opção do mercado, salvo o cliente não ter as condições necessárias, como lance, como tempo, oportunidade, para poder fazer o negócio. Mas, como negócio, oportunidade financeira, taxas mais reduzidas, o consórcio tem sido realmente assim uma primeira mão na aquisição de maquinário e veículos, não só para o produtor rural, mas também como o brasileiro como um todo. O brasileiro tem conhecido cada vez mais, entendido mais do consórcio. É importante esse conhecimento para que você tenha mais segurança. O nosso trabalho de consultoria parte muito disso, de levar o conhecimento para o gerente que está lá na ponta, porque o gerente de banco a gente sabe que ele tem uma gama de produtos que ele precisa estar ofertando ali no dia a dia para o seu cliente, né? E muitas vezes é um cliente que tem um entendimento muito grande de finanças, um cliente que tem um entendimento muito grande de investimento, mas não tem um entendimento de consórcio. Então, o nosso trabalho vem trazer esse conhecimento de forma mais clara, objetiva, mostrar que o consórcio é algo seguro, que deve ser feito com alguns cuidados, mas que pode realmente ser muito interessante, tanto na ampliação dos investimentos desse cliente, que às vezes está com todas as outras fontes esgotadas, né? Como para aquele cliente que tem por gosto planejar a própria construção do seu patrimônio, e o consórcio vem se consolidando como um grande aliado na construção desse patrimônio e na evolução dos investimentos, e não é diferente com o agricultor. É importante ter bons aliados, não tenha dúvida disso. Eu não sei, né, Sertório, da sua consultoria, mas assim, se você
quer ou tem necessidade de divulgar, mas assim, eu acho que eu faço então no sentido de instituições financeiras, né, que queiram realmente levar isso para os seus gerentes, né, essa instrução de como abordar, de como apresentar, né, de qual caminho trilhar exatamente para poder dar esse up, né, desse produto dentro das agências. Não deixe de procurar aqui o Sertori. Acredito que o nosso público também, né, Sertori? Você está à disposição para poder tirar dúvidas. Aonde que o pessoal te encontra, como te contacta? Você quer deixar algum e-mail, algum número, telefone? Pode ser WhatsApp, Instagram. Isso, eu vou deixar meu WhatsApp, que é onde a gente tem, né, mais habilidade, mais a gestão fica mais rápida, então eu vou deixar o WhatsApp aí para contato. Hoje a gente tem um contrato com um grande banco do nosso país, onde a gente oferece esse trabalho hoje com exclusividade de consultoria para os gerentes desse banco, tá? A gente não tem, infelizmente, assim, aqui a gente não está falando representando o banco, a gente está aqui trazendo uma oportunidade, uma informação, um caminho para o agricultor, mas quem quiser tirar informação, será um prazer poder atender o agricultor, o seu ouvinte, né, o seu telespectador aí do podcast, tá? Posso falar o número? Lógico, agora, manda bala. A gente fica aqui em Brasília, tá? É o 619-9339-0200. Então, repete para aquela câmera ali, para aquela galera ali, por favor. Vamos lá, galera. 619-9339-0200. Lembrando que eu não comercializo consórcio, nosso trabalho aqui é de informação. A ideia de trazer essa informação para vocês aqui é realmente de ajudar o agricultor, de ajudar o consorciado lá na frente, de fazer um bom negócio, tá? Mas se você precisar de informação, manda um zap lá para a gente vai ter todo o prazer aí em poder ajudar, colaborar com a tua aquisição de consórcio. A gente também, pessoal, não tem mínimo interesse aqui, só queremos que essa grande instituição financeira apoie e patrocine o nosso podcast. É um interesse zero, sabe? Eu acho que o primeiro caminho é a gente realmente começar a falar disso, né? Colocar o produto em evidência, quem sabe a gente não consegue essa parceria. Então, instituições financeiras que queiram ajudar aqui o Túlio, né, e o nosso trabalho aí nesse desenvolvimento do conhecimento para o agronegócio. Né? Dólar, euro, Bitcoin, a gente aceita tudo, tá tudo certo, a gente não discrimina. Pode ser saco de soja, saco de milho, entendendo? A gente negocia na moeda do produtor. Queria, inclusive, Túlio, te parabenizar por esse trabalho, tá? Que a gente sabe que não é fácil. Você é um agricultor, né? Vem com um processo de agricultura na família já há algum tempo e dedicou aí, apesar de todo o tempo corrido que a demanda da fazenda traz para você, um espaço para poder divulgar, para poder apresentar para o agricultor novas oportunidades. Te agradeço mais uma vez de ter essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho desse meu trabalho, né? Para mim é importante, né? Me desenvolvo como pessoa, levo informação para as pessoas. Esse é o meu objetivo aqui no podcast, poder mostrar para as pessoas que existe um caminho além dos já mais conhecidos, financiamento subsidiados, FCO, fundos aí que podem fomentar. A gente também tem um consórcio como uma oportunidade interessante, desde que bem avaliada, bem estudada e bem apresentada pelo seu gerente. Muito bom, Sertori. Eu que agradeço pela sua participação, trazer clareza, informação, né, para o nosso público, trazer essa possibilidade. Você, antes de tudo, eu sei, é um empreendedor nato, a pessoa que gosta de negócios. Então é bom, né, o gestor falar com pessoas também que têm esse espírito, né, de gestão, de empreendedorismo. Eu sei que você empreende em outras áreas também. Então, isso é muito bom, e aqui na Blue Farm é dessa forma também. A gente, né, quer poder se desenvolver, a gente quer poder trazer conhecimento, tanto próprio quanto para quem nos assiste. Então, esse é o propósito desse podcast. E nós temos aqui uma pergunta magna, né, que a gente sempre faz para todos os convidados, que é: o que é sucesso, né, para você? Então, deixo aí essa pergunta e você já fez os seus agradecimentos, mas a gente não pode deixar aqui de perguntar o que é sucesso para você. Olha, essa é uma pergunta difícil, né, Túlio? Porque o sucesso ele se mostra de várias maneiras, né? Para cada pessoa, de uma maneira diferente. Mas eu acho que o sucesso está muito ligado a você oferecer o seu melhor sempre. Então, é sempre que você, sem querer concorrer com ninguém, sem querer competir com ninguém, sem querer ser melhor do que ninguém, mas fazer o seu melhor sempre, trazer a melhor oportunidade para aquele momento, estar presente no momento da oportunidade, tanto física como espiritualmente, para que você possa levar sempre o seu melhor para as pessoas. Seja no trabalho, seja no pessoal, no profissional, não importa. Se você tentar sempre levar o seu melhor, mesmo que seja numa brincadeira com seu filho,
você vai ter sempre sucesso naquilo que você faz. Show de bola, Sertório. Obrigado, é isso mesmo. Sucesso, né? A gente vai ter 1000 episódios, a gente não vai chegar na definição perfeita de sucesso, mas concordo muito com você, a gente está presente, né, naquilo que a gente faz, e isso é realmente muito importante, a gente procurar fazer algo com excelência para que a gente tenha sucesso, não se comparar com os outros, talvez se comparar com você mesmo no dia anterior ou no ano anterior, né? Toma cuidado, pessoal, para não colocar a régua muito alta, né? E ficar comparando o que a gente fala aqui, né? O palco dos outros com o seu bastidor, em tempos aí de redes sociais, Instagram. Então, é importante, e concordo, muito obrigado. Eu saio daqui com mais essa reflexão. Pessoal, muito obrigado. Acho que esse tema a gente trouxe aqui, Sertório, tá os microfones e as câmeras abertas para a gente. Cara, Túlio, surgiu aqui uma nova regra, uma nova lei, uma oportunidade bacana nesse ano, algo que o produtor possa se beneficiar. Grita, traz aqui, a gente fala, nem que seja um vídeo curto ou longo, do jeito que ficar melhor. Valeu, muito obrigado, tamo junto. Pessoal, Blue Farm Agronegócio Brasil, que já deu certo, e se Deus quiser vai continuar dando. Muito obrigado, fui!